Bem-vindo, pessoal. Meu nome é Denarci e vou ficar com vocês aqui no Aula Inova, na aula de Processo Civil 4, que diz respeito tanto ao cumprimento de sentença quanto ao processo de execução. Bom, a importância dessa matéria diz respeito à própria satisfatividade do direito que se reconheceu lá no processo de conhecimento que vocês estudaram lá com os professores anteriores a mim. Então, o direito em si, ele não se preocupa tão somente, o Poder Judiciário, na verdade, não se preocupa tão somente em reconhecer a existência do direito. Mas o direito reconhecido, ele tem que ser satisfeito. E essa satisfação do direito é que diz respeito ao processo de execução, que no CPC de 2015 está vinculado ao chamado título executivo extrajudicial e ao cumprimento de sentença, que não deixa de ser uma execução, mas relacionada ao chamado título executivo judicial. Então, como eu disse agora, eu tenho duas possibilidades de execução. O chamado processo autônomo de execução, que no CPC 15 ficou ligado diretamente ao título executivo extrajudicial, e a chamada fase procedimental executiva, que no CPC 15 ficou ligada especificamente aos chamados títulos executivos judiciais. Isso significa que o processo civil, já no código anterior, trabalha as chamadas ações sincréticas. O que seriam as ações sincréticas? Aquela ação que eu digo faz tudo, uma ação que ao tempo que reconhece a existência do direito, ela tem uma fase destinada ao cumprimento desse direito que foi reconhecido. O nome dessa fase, como eu havia dito, é fase de cumprimento de sentença. O processo autônomo de execução ficou relegado tão somente aos títulos executivos extrajudiciais. Então, repare bem, cumprimento de sentença, título executivo judicial, processo de execução, título executivo extrajudicial. Aqui nessa parte inicial, que a gente vai falar da teoria geral, eu vou falar daquilo que diz respeito tanto ao cumprimento de sentença, quanto ao processo autônomo de execução. E quando houver algumas diferenças pontuais, eu chamo a atenção de vocês acerca do que seria direcionado ao processo e o que seria direcionada à chamada fase procedimental executiva. Bom, de uma ou de outra forma, a execução ela pode se dar de duas maneiras. A chamada execução direta, que é aquela onde você se subroga na figura do credor, do exequente, e vai no patrimônio do executado, tira esse patrimônio dele, transforma esse patrimônio em dinheiro e paga a dívida. E eu tenho também a chamada execução indireta, onde o que eu busco é uma medida coercitiva para fazer com que o executado, não digo voluntariamente, mas que eu influa na vontade dele para que ele cumpra especificamente a obrigação. E é aquilo que a gente vem trabalhando muito na prática, as chamadas astreintes ou astrantes, aquelas multas coercitivas para o cumprimento específico da obrigação. Então essa execução mediante constrangimento da vontade do devedor, essa que é vinculada às medidas coercitivas, essa que é vinculada à chamada astreintes ou astrantes, a multa a gente denomina de execução indireta. Por exemplo, você teve seu nome inscrito indevidamente em um cadastro restritivo de crédito. Você entra com a ação para reconhecer que a dívida não existe. Mas eu preciso, antes de o Estado juiz dizer tão somente que a dívida não existe, eu preciso também que o meu nome seja excluído do cadastro restritivo de crédito. O que é que eu peço ao Estado juiz? Que ele determine que o réu ele retire o meu nome daquele cadastro. Mas para que ele realmente queira retirar, é possível se impingir uma medida coercitiva, que em regra é uma multa, normalmente periódica, diária, para que, sob pena dessa multa, o devedor ele seja constrangido a retirar o meu nome do cadastro restritivo de crédito. É um exemplo usual que a gente tem no dia a dia. Tem também a questão que está muito na moda hoje em dia do devedor de alimentos, a prisão do devedor de alimentos porque ele não paga a prestação alimentar. Essa discussão é uma discussão até interessante porque a gente sabe que a Constituição ela veda a chamada prisão civil por dívida,
Mas ao tempo em que ela veda essa prisão civil por dívida, ela abre uma exceção específica. Que exceção seria essa? A exceção do devedor inexcusável de prestação alimentícia. Ou seja, se eu devo uma prestação alimentícia e eu não pago, eu serei intimado para pagá-la no prazo de 3 dias. A gente vai ter aula mais na frente como esse tipo de execução especial. E se eu não pago nesse prazo, eu posso inclusive ser preso. Uma prisão que não é uma prisão pena, mas é uma prisão para o cumprimento específico da prestação pecuniária. Ou seja, eu fico preso até pagar. Mas não se preocupem que teremos aula específica acerca disso. Então, várias discussões existem acerca das medidas coercitivas indiretas, quais medidas podem ser utilizadas, se apenas a multa ou se apenas a prisão no caso do devedor de prestação alimentícia, mas está na moda hoje em dia, com base na chamada cláusula geral de efetivação, que o juiz hoje determine outras medidas coercitivas que influam na vontade do devedor para que ele cumpra especificamente a obrigação. Foi noticiado muito que um juiz ou uma juíza do estado de São Paulo, salvo engano, determinou o pagamento de um valor pecuniário, de uma execução, e a parte ficava se eximindo, ia atrás do patrimônio, o patrimônio não existia, não tinha nada no nome dele, mas ao mesmo tempo ele vivia apostando nas redes sociais que estava viajando, que tinha comprado um carro novo, enfim, ele trazia nas redes sociais os chamados sinais ostensivos de riqueza. O que é que o juiz fez? Ele disse, bom, tudo bem, você não tem nenhum patrimônio em seu nome, mas até que você pague a dívida, a sua carteira de motorista está cancelada, o seu cartão de crédito está cancelado e o seu passaporte está confiscado. Ou seja, ele utilizou uma medida coercitiva diferente da prisão, diferente da multa, para compelir o executado a cumprir a obrigação. A constitucionalidade dessa medida ela é questionável hoje em doutrina. Há aqueles que entendam ser possível, há aqueles que entendem que não. Mas, diante da chamada cláusula geral de efetivação processual, há quem defenda que sim. É uma medida interessante, mas eu preciso ainda ver como é que vai ficar a interpretação dessa cláusula geral para firmar efetivamente o meu entendimento. Eu, no primeiro momento, percebo que há uma certa inconstitucionalidade nessa interpretação da cláusula geral. O que não quer dizer que, depois de um amadurecimento maior do código, que está há menos de 2 anos em vigor, a gente não possa encontrar um meio termo para utilizar de uma forma mais interessante essa cláusula geral de efetivação. Passando um pouquinho dessa discussão, saindo dela, a execução direta, a execução indireta, eu tenho também a chamada execução definitiva e a chamada execução provisória. É bem verdade que a execução provisória, ela diz respeito à fase de cumprimento de sentença. Lembra que quando a sentença é proferida, eu posso apelar da sentença e a apelação em regra tem efeito suspensivo. Enfim, sentença proferida, apelação interposta e a apelação recebida também no efeito suspensivo, a execução não pode ser iniciada, porque os efeitos do título executivo estão suspensos. Mas pense numa possibilidade de um recurso interposto contra a decisão judicial que não tenha efeito suspensivo. Então, embora a decisão ainda não tenha transitado em julgado, o recurso não suspende de imediato os efeitos da decisão judicial. E como não suspende, eu posso iniciar a execução, eu posso iniciar a fase de cumprimento. Mas essa fase de cumprimento, ela será provisória. Por que provisória? Porque quando do julgamento do recurso, pode ser que aquela decisão se modifique. Então, a execução não é definitiva porque o título não é definitivo. Então, na verdade, o que torna provisória ou não a execução não é a execução em si, mas o próprio título, que é provisório ou definitivo. Tanto é verdade que se o cumprimento de sentença iniciar provisório, a partir do momento do trânsito em julgado da decisão, aquele cumprimento que era provisório se torna automaticamente definitivo. E eu tenho a execução definitiva, que é a execução em fase de cumprimento.
do título executivo judicial já transitado em julgado, ou seja, daquele título do qual não cabe mais recurso, e as chamadas execuções dos títulos executivos extrajudiciais. O processo autônomo de execução, ele é sempre definitivo. Bom, adiantando um pouquinho o nosso assunto, até porque haveria muita coisa para falar e o tempo também é pequeno e a ideia nossa aqui é dar um panorama geral daquilo que diga respeito efetivamente ao que mais importa na teoria geral da execução em sentido lato, cumprimento e processo autônomo, a gente passa para os chamados princípios da execução. Vou trabalhar o conceito de princípio aqui sem entrar na discussão da teoria geral do direito, do que seria um princípio, do que seria uma regra, mas princípio no sentido daquela norma que é de fundamental importância para o entendimento da execução em sentido lato. Então, eu não vou trabalhar aquela distinção, princípio, regra, postulado normativo, essa eu não vou trabalhar essa discussão, acredito que vocês terão isso na parte de teoria geral do direito. Então, o primeiro princípio, talvez o mais importante dentro da teoria geral da execução, seria o princípio da efetividade. Repare bem que na Constituição, lá no artigo 5º, inciso 35, eu tenho o chamado direito fundamental a uma tutela jurisdicional efetiva. E a efetividade da tutela jurisdicional diz respeito diretamente à satisfação do direito que eu possuo. Não adianta nada se reconhecer a existência de um direito, não adianta nada eu ter um título executivo extrajudicial que seja, sem que eu tenha técnicas, sem que eu tenha um meio de satisfazer esse direito. Portanto, princípio da efetividade diz respeito diretamente à efetividade do direito, a entregar efetivamente ao credor aquele bem da vida ao qual ele faz jus. Não adianta apenas um pedaço de papel, não adianta reconhecer o direito. Eu tenho que satisfazer o direito reconhecido e isso está ligado diretamente ao chamado direito fundamental a uma tutela jurisdicional efetiva, lá do artigo 5º, 35 da Constituição. Bom, saindo dele, que não diz respeito tão somente ao processo de execução, mas diz respeito ao próprio entendimento do processo como um todo, a efetividade está totalmente ligada à jurisdição, eu passo para o chamado princípio da nulla executio sine titulo, ou seja, que não há execução sem título. Seja o cumprimento de sentença, seja o processo autônomo de execução, qualquer que seja deles, tem por objeto um título executivo, seja ele judicial, seja ele extrajudicial. Sempre terei um título objeto da execução. Esse título pode, eventualmente, ter que passar antes por uma fase chamada fase de liquidação, mas isso também, mais para frente um pouco, em outras aulas, a gente vai trabalhar o que significa liquidar um título executivo que num primeiro momento não seria líquido. Passando, princípio da patrimonialidade, que diz respeito à chamada responsabilidade patrimonial. O que isso significa? Que a execução não é na pessoa do executado, na pessoa do devedor. A execução é sempre real, ela diz respeito aos bens do executado. São esses bens que eu vou expropriar, que eu vou alienar e que eu vou entregar o produto dessa alienação em cumprimento àquilo que era devido. Mas a pessoa do devedor, ela não é mais atingida como outrora já foi. Quando eu devia, eu me tornava escravo, enfim. Essa não é a ideia. A ideia é que você vá no patrimônio, que você exproprie o patrimônio e que esse patrimônio seja convertido em pecúnia e esse valor seja entregue ao credor, ao exequente. É bem verdade que eu tenho chamados cumprimentos específicos da obrigação, onde o credor vai ter uma influência em sua vontade para o executado, vai ter uma influência em sua vontade para o cumprimento da obrigação específica. Mas a pessoa dele não é atingida. Eu não vou alienar o devedor, eu não vou torná-lo escravo, eu vou no patrimônio dele, eventualmente numa multa. Tudo bem que a gente pode entender que a prisão civil, aquela do devedor de alimentos, poderia ser uma mitigação desse princípio,
mas não deixa de ser uma execução indireta. Não é uma prisão-pena, é uma prisão para cumprimento específico da obrigação. Teria também o chamado princípio do desfecho único. O que seria isso? Que a execução ela tem uma finalidade. Qual finalidade é essa? Satisfazer o direito do exequente. Essa é a finalidade da execução. Eu inicio a execução pensando nisso, na satisfação do direito, aquele direito refletido, seja no título executivo judicial, onde eu tenho uma fase, repetindo, a fase de cumprimento de sentença, seja aquele direito refletido num título executivo extrajudicial, onde eu tenho um processo autônomo de execução com essa finalidade. Eu tenho chamado também princípio da disponibilidade da execução. E aí eu peço para que depois vocês deem uma olhadinha lá no artigo 775 do Código de Processo Civil, para que a gente não se alongue aqui lendo o dispositivo, porque não é a nossa ideia. O que seria esse princípio da disponibilidade da execução? Que a execução ela se inicia no interesse do exequente. Ela tem um objetivo único, um desfecho único. Qual seria esse? Satisfazer o direito do exequente. Então o exequente pode dispor da execução. Ou seja, eu posso iniciar a execução e posso dela desistir a qualquer momento. Depois, como eu disse, dê uma olhadinha especificamente no parágrafo único do artigo 775. Lá vão ter algumas exceções que são importantes que vocês deem uma lida para sedimentar. Mas a ideia inicial do princípio é, se a execução tem uma finalidade, que é satisfazer o direito do exequente, ela é no interesse do exequente, o exequente pode dela dispor, pode desistir, independentemente da vontade do executado, lembrando das exceções do parágrafo único do 775. Eu tenho também o chamado princípio da menor onerosidade. Talvez um princípio mais falado dentro da teoria geral da execução e um princípio que a gente vai ter que conseguir equilibrar com o princípio da efetividade. O que é que diz esse princípio da menor onerosidade? Ele trabalha o seguinte conceito: a execução sempre deve ser feita por um meio menos gravoso ao executado. O que isso significa? Se eu tiver um meio menos gravoso, se eu tiver uma forma menos gravosa de satisfazer o meu direito, essa forma deve ser adotada. Mas do outro lado, eu tenho o chamado princípio da efetividade, que a gente viu, foi até o primeiro princípio que a gente trabalhou. Então, para que eu possa corretamente falar do princípio da menor onerosidade, eu tenho que equilibrá-lo com o princípio da efetividade. Ou seja, eu tenho que buscar o menos meio gravoso? Tenho, mas o meio menos gravoso que garanta uma efetividade, e não tão somente o meio menos gravoso, porque aí eu teria um problema. Eu teria sempre que me preocupar com o executado e deixaria de lado o exequente, que é ele, na verdade, a principal figura da execução, porque é o direito dele que eu busco satisfazer mediante a execução. Depois dá uma olhadinha lá no artigo 805 do CPC, que ele vai trazer para vocês uma ideia talvez mais dogmática daquilo que eu tentei trazer de uma forma um pouco mais simples. Eu tenho também o princípio da lealdade e da boa-fé processual, que na verdade não é só ligado à execução. Vocês viram lá na parte de teoria geral, nas normas fundamentais do processo civil, que uma delas é a boa-fé objetiva, a chamada lealdade processual, ou devido processo leal, leal de lealdade. Ou seja, dentro do modelo comparticipativo de processo, dentro daquele modelo de cooperação, onde todos os sujeitos que participam do processo devem cooperar entre si para se buscar uma solução da demanda, e a solução aí incluída a satisfação da demanda, que é o que nos interessa, em prazo razoável e sem causar embaraços recíprocos, eu tenho essa perspectiva de lealdade. Eu não posso tentar causar prejuízo à outra parte. E o processo de execução, a fase de cumprimento de sentença, ela é todo construído para que haja essa cooperação e que não haja a ideia de trazer para o processo aquela concepção adversarial do modelo anterior. Tem que haver uma cooperação e eu não posso agir com finalidade de prejudicar a outra parte.
Como assim? Se eu tenho bens passíveis de penhora, depois a gente vai ver o que é penhora, mas é aquele bem que vai ser bloqueado, por assim dizer, para depois ser alienado. Se eu sou executado e eu tenho bens passíveis de penhora, eu não posso escondê-lo. Eu tenho que indicar que bens são esses. Eu tenho que agir com lealdade, sob pena de quê? Da minha conduta ser considerado um ato atentatório à dignidade da justiça, ser considerada má-fé processual, ser considerada uma deslealdade. E, dentro, vocês já viram isso lá na parte de normas fundamentais, dentro da acepção do moderno processo, do processo constitucional, deslealdade, causar prejuízo deliberado à outra parte, utilizar o processo para ganhar tempo, utilizar o processo para conseguir objetivos ilegais, enfim. Isso tudo é vedado por conta da norma fundamental da boa-fé objetiva. Então, o processo civil, seja ele na sua feição, conhecimento, acertamento do direito, seja ele na sua feição, satisfação, é regrado pela boa-fé, e depois dê uma olhadinha lá no artigo 774 do Código de Processo Civil, que vai trabalhar o que é considerado para o Código chamados, no processo de execução e na fase do cumprimento, os atos atentatórios à dignidade da justiça. Continuando, não podia deixar de falar, princípio do contraditório. Já foi lugar comum na doutrina dizer que no processo de execução, na fase de cumprimento talvez nem tanto, mas no processo de execução não haveria contraditório, porque a eventual defesa a ser apresentada não viria como defesa, viria como uma ação autônoma, os chamados embargos à execução. Bom, isso aí, a meu ver, já está totalmente superado. É óbvio que em qualquer processo eu tenho que me ater ao contraditório. Na nova visão do contraditório, que na verdade não é tão nova assim, porque é uma visão constitucional do contraditório, contraditório enquanto influência, contraditório enquanto não surpresa. Eu tenho o direito de influir na construção da decisão judicial. E eu tenho o direito de não ser pego de surpresa com nenhum argumento que o juiz venha a utilizar a fundamentar as suas decisões. Ou seja, não pode ser proferida uma decisão contra mim sem que eu seja previamente ouvido, tampouco o juiz pode, em grau algum de jurisdição, está lá no artigo 10 do CPC, proferir decisão com base em fundamento que não tenha oportunizado as partes discutir sobre ele, ainda que se trate de matéria que ele deva conhecer de ofício. Ou seja, por mais que ninguém tenha arguído, se o juiz identificar algum argumento, ele tem que passar esse argumento pelo contraditório. Aí a dúvida é, e isso se aplica à fase de cumprimento? Lógico que se aplica. E isso se aplica ao processo de execução? Lógico que se aplica. Para além dos embargos à execução, os atos processuais realizados no processo de execução devem todos ser realizados em contraditório. Então não há essa questão de que no processo de execução não há contraditório, na fase de cumprimento com certeza há contraditório. A gente vai ver também em aula própria a chamada impugnação ao cumprimento de sentença, que é uma peça de defesa específica, embora de cognição limitada, mas é uma peça de defesa. Então esquece isso. Há sim contraditório, seja no processo de execução, seja na fase de cumprimento de sentença. E chama atenção bastante para esse princípio, porque é um princípio que também está muito na moda, diz muito respeito àquilo que a gente falou lá no início da aula sobre aquele juiz que cancelou o cartão de crédito, a carteira de motorista, que cancelou o passaporte do devedor porque ele ostentava a riqueza, mas não cumpria a obrigação, não cumpria a execução. Hoje se discute muito o chamado princípio da concentração dos poderes de execução do juiz. O que seria isso? É um princípio contraponto à chamada tipicidade dos meios executivos. Embora, num primeiro momento, os meios de execução, as técnicas a serem empregadas para a satisfação do direito sejam tipificadas no Código de Processo Civil, hoje, com aquela cláusula geral de efetivação processual que eu falei, não disse o dispositivo, vou dizer agora, lá no artigo 139, inciso 4º do CPC, hoje se discute que o juiz concentra nele
os poderes executórios, ou seja, que ele não está vinculado a utilizar somente as técnicas previstas no CPC. Daí, como eu disse, alguns doutrinadores entenderem que aquela técnica, aquela medida que foi utilizada pelo juiz de cancelar cartão de crédito, de cancelar carteira de motorista, de cancelar passaporte, seria legítima, tendo em vista que seria uma efetividade dessa cláusula geral de efetivação processual. Continuando aqui, princípio da primazia da tutela específica ou princípio da maior coincidência possível. Rapidinho, para a gente não se alongar, o que seria isso? A execução objetiva é entregar ao exequente especificamente aquilo que ele tem direito, na maior coincidência possível. É o chamado cumprimento específico da obrigação. Se é dinheiro, dinheiro, se é entrega dessa cadeira, essa cadeira, se é uma obrigação de fazer, pintar um quadro, pintar o quadro. A conversão em perdas e danos, a conversão em pecúnia, só se dá quando impossível o cumprimento específico da obrigação ou quando do interesse do exequente. Mas a execução, num primeiro momento, objetiva, entregar ao exequente especificamente aquilo que ele tem direito. Rapidinho, princípio da responsabilidade objetiva do exequente. O que isso quer dizer? Que a execução, seja ela provisória ou definitiva, ela inicia e corre por conta e risco do exequente. Ou seja, se ao final, por algum motivo, o exequente não tiver aquele direito para ser efetivamente executado, os prejuízos que ele ocasionar ao executado, ele responde objetivamente. Lembrando, responsabilidade objetiva sem necessidade de demonstração de culpa. Enfim, seriam essas, num primeiro momento, as nossas observações quanto à parte de teoria geral. Lembra especificamente, talvez a parte mais importante, a parte principiológica. Lembra que na execução, seja ela em fase de cumprimento ou em processo de execução, eu tenho contraditório. Lembra que eu tenho que me ater à norma fundamental da boa-fé. Lembra que por mais que eu trabalhe o conceito de execução indireta que a gente viu lá no início, que é aquela medida coercitiva a influir na vontade do executado para que ele cumpra especificamente a obrigação, essa medida coercitiva, ela tem limites na legitimidade constitucional, ou seja, eu não posso impingir qualquer medida. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso um pouco mais para frente, mas eu não posso simplesmente determinar a prisão de um devedor fora daquela autorização constitucional, porque senão a medida seria ilegítima. Lembra que essa cláusula geral, que talvez seja a parte mais nova do CPC 15, ela tem que ser lida como qualquer norma à luz da Constituição. Então, eu tenho dentro da fase executiva ou do processo autônomo de execução que me ater àquelas mesmas normas fundamentais que a gente aprendeu lá do artigo 1º ao artigo 12 do CPC, lá nas normas fundamentais. Lembra de todas elas, lembra de contraditório, lembra de lealdade, lembra de cooperação, lembra de modelo comparticipativo de processo. Entender o processo hoje é entender as suas normas fundamentais. E isso não diz respeito a processo de conhecimento. Isso diz respeito a processo de conhecimento, a fase de cumprimento, a processo autônomo de execução, porque normas fundamentais devem nortear toda a interpretação processual. E a última dica da aula de hoje: qualquer interpretação no Brasil deve estar conforme a Constituição. Se você não conseguir uma interpretação conforme a Constituição, alguma coisa errada tem, afasta essa norma do sistema. Então aguardo vocês na nossa próxima aula. Nós vamos trabalhar legitimidade e competência no processo e na fase de cumprimento de sentença. Obrigado.